Olá, este é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o Fala Cal. Esta é a primeira temporada e nós estamos conversando com representantes de escritórios goianos. Aqui, eles compartilham um pouco da sua experiência na gestão desses escritórios e no desenvolvimento de projetos. Fique bem informado. O nosso site é calgo.gov.br e o nosso perfil no Instagram é @calgoiás. Mantenha também o seu e-mail atualizado no Cical, assim você recebe a nossa newsletter Perspectiva. Este episódio você escuta nas principais plataformas de áudio e também assiste no YouTube, no nosso canal CalGO Oficial. Eu sou Vivian Maia e hoje converso com a arquiteta e urbanista Janaína de Holanda. Ela atua no poder público como servidora da Secretaria de Planejamento de Aparecida de Goiânia desde 2002. Sempre atuou também no mercado privado. Depois de iniciar como estagiária do escritório, a Janaína passou a sócia proprietária em 2004 da Argumento Arquitetura, onde hoje tem sociedade com a arquiteta e urbanista Mariana Fraieta. Com especialidade em projetos urbanísticos, o escritório presta diversos serviços, por exemplo, loteamentos, condomínios horizontais, regularização fundiária, master plans e possui um vasto conhecimento sobre legislação urbanística que possibilita ainda serviços como consultoria. Janaína, muito obrigada por estar conosco aqui no estúdio da Rádio Sagres. Bem-vinda. É uma alegria estar aqui. Obrigada, Vivian. E é bacana demais poder compartilhar a minha experiência com os colegas arquitetos e urbanistas. Então, vamos começar falando sobre a experiência de projetar um loteamento ou condomínio horizontal. Quais são essas especificidades? Olha, trabalhar com urbanístico é um casamento, porque é um projeto de longa gestação e o bom projeto urbanístico, ele começa com um master plan bem elaborado. Porque o master plan, ele vai antecipar questões que nós vamos enfrentar durante o processo de legalização desse projeto urbanístico. E mais que isso, é ele quem vislumbra as potencialidades e as restrições de cada gleba, né, de cada área. Quem trabalha com urbanístico usa muito essa expressão gleba, né, quinta, são coisas diferentes. E aí a gente faz esse estudo da área pensando na sua localização dentro da cidade, dentro da região, dentro do estado. Algumas áreas, inclusive, têm potencialidade de ligação com o país inteiro. Então, você faz essa análise dessas potencialidades, da vocação da área, faz um desenho, uma ilustração do macro viário, das diversas etapas que esse empreendimento pode ter, questões ambientais, questões de topografia, situações da infraestrutura. E aí, o que é mais mágico, né, é que esse desenho, você resume aqui todas as informações num desenho que, para além de tudo, quer convidar as pessoas a estar lá, né, a usufruir do parque, a pensar como é que elas vão se deslocar, como é que isso vai se relacionar na cidade. Eu acho que essa é a mágica do projeto urbanístico, eu gosto muito. E para toda casa, para todo prédio, o primeiro é o terreno. Né? Então, não é diferente. Tudo na cidade está relacionado ao projeto urbanístico, que pode ser um condomínio, né? Pode ser um parcelamento, um loteamento, como pode ser uma comunidade planejada, que eu acho que é para onde o mercado vai caminhar, né? Da gente pensar o todo e pensar que aqui eu vou ter habitação, aqui eu vou ter comércio, aqui vai ser o local da interação das pessoas, e isso está disposto de maneira que todo mundo se conecte. Então, esse é o projeto urbanístico. E, claro, tem que entender muito de legislação, né? Porque para cada solução de desenho, eu posso ter diferentes soluções legais, né? Como é que eu encaixo aquilo dentro da legislação do município, dentro da legislação ambiental, até tem interligações com as questões tributárias. Um condomínio de lotes, a tributação de venda é diferente da tributação
da venda de um parcelamento, e isso tem impacto na conta do empreendedor e quanto aquele imóvel vai custar para o consumidor final. Então, você tem que entender de tudo um pouco para você conseguir dar uma boa assessoria para quem está empreendendo, para o cliente, para quem está empreendendo aquilo, né? E, Janaína, então, considerando que vários fatores devem ser analisados, desde o terreno até essas questões da legislação, da tributação, quanto tempo leva esse trabalho? Você pode dar um exemplo para a gente? Gente, é como eu falei, é um casamento. Porque, bem, são investimentos maiores, né? Quem trabalha com incorporação, que é uma coisa, ó, acontece muito rápido, sempre estranha os prazos do loteamento, né? Uhum. Mas, assim, isso vai de estado para estado. Eu tenho projetos em vários estados do país, e aí cada um tem um rito, né? Mas, assim, existem pérolas, né? De que parcelamentos demoram 4, 5, 6 anos para serem realizados. E isso para eu estar com a incorporação não, com o RI, com o registro imobiliário pronto para começar a venda, né? Agora, quando eu tenho um master plan de áreas maiores que envolvem diversos empreendimentos que vão acontecer em etapas, né, em tempos diferentes, a gente está falando esse prazo para aprovar e mais 15 anos para implantar final, né? Uhum. Cada um a seu tempo, cada produto sendo lançado de acordo com a demanda, e aí você vai corrigindo, surgem novas questões de mercado, você tem que fazer uma adaptação, então você tem que estar presente no empreendimento. Uhum. Bem, eu tenho pelo menos essa postura, né? Eu não faço um urbanístico, eu entrego. Eu faço assim, no contrato está urbanístico, né? Mas a entrega é muito maior. A entrega é o envolvimento com aquele produto, com aquele cliente, porque o sucesso desse empreendimento é meu sucesso também, né? E nós listamos aqui alguns projetos, alguns dos seus trabalhos. Por exemplo, você desenvolveu os projetos do condomínio Reserva do Lago, em Hidrolândia. Sim, lançamento Parque agora. Évora, em Aparecida. Sim. E Vinhas Flamboyant foi arquitetura. Sim, em Senador sim, Canedo. sim. O escritório trabalha, bem, por conta da origem, né, do escritório, um escritório generalista, ou seja, trabalhava com diversos tipos de arquitetura. Eu tenho a linha do urbanístico e também todas as arquiteturas acessórias a esse urbanismo. Arquiteturas e urbanização, como eu digo, né? Porque você tem o urbanístico em que a âncora é um parque, eu posso oferecer a urbanização desse parque, os lugares de estar, né? O Parque Évora, por exemplo, que é Vinhas, Parque Évora, né? Eu fiz com a parceira, a Djalma Lamounier, nesse caso, uma parceira externa, tanto o urbanismo quanto as arquiteturas dele, as arquiteturas acessórias. Portaria, os salões, os lugares de estar, tem um equipamento, a área de lazer, tem um equipamento que eu gosto muito de colocar, aí depende do empreendimento, que é o wine bar, né? É uma adega coletiva em que as pessoas podem receber, é uma sofisticação da área gourmet, né? Que não é o churrascão, né? Para um jantar mais intimista, então eu gosto de colocar esse equipamento, né? Playgrounds, os mais variados, localizados, porque criança não caminha muito, né? Então você tem que pensar nisso, para dispor esses espaços de lazer, para que eles atendam toda aquela comunidade que está ali. A que está lá na ponta do empreendimento, a que está lá do lado da área verde. Todo mundo, assim como é a cidade, é meu sonho, né? É que a cidade também fosse assim, né? Todo mundo tivesse seu espaço de lazer, de fazer a sua atividade física, de contemplação. E o Vinhas Flamboyant, nós fizemos todas as arquiteturas, né? Portaria, Clube Piemont, é um clube bem bonito. O que você destaca bem bacana como característica desse projeto lá, o Vinhas?
Olha, eu vou destacar uma característica que é do meu trabalho. Quando você está fazendo um empreendimento, as pessoas vêm me contratar e falam assim, não, você vai fazer a portaria. Eu falei, ok, qual é o nome do empreendimento? Qual é o diferencial? Né? Quando eu cheguei ao Vinhas, eu falei, ok, vocês já me deram o mote da arquitetura, que tem que ter a coerência, criar uma identidade, porque isso a gente busca, é igual o bairro que você mora. Tem uma característica, o setor Bueno tem uma característica, a população que mora lá é uma, a população do setor sul é outra, a do setor oeste é outra. Qual é a característica, o que vai criar a identidade do Vinhas? Vinhas. Então, eu fui buscar na arquitetura uma inspiração na arquitetura portuguesa, trazendo para uma linguagem contemporânea. E é isso que está nas arquiteturas. Então, a parede de cal, né, que é bem característica em Portugal, as paredes brancas, elas estão lá presentes, numa linguagem contemporânea, adequada. Está em execução. Está sendo entregue. Está sendo entregue. Em breve, o Vinhas Flamboyant está aí. Bom, e na região do Matopiba, que fica na fronteira entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, você está prestando uma consultoria para um cliente que tem uma área imensa e quer lotear. Exato. Esse eu não posso falar o nome, né? Porque essa é outra característica, né? Os contratos têm sigilo, confidencialidade e tal. Mas é uma área muito grande, numa região que tem uma baixa densidade, né? O Matopiba é uma potência na área agrícola, mas ela tem uma baixa densidade. Mas essas pessoas estão na região, né? Eu tenho cidades que dão suporte a essa atividade. Então, o Masterplan veio para conseguir orientar essa empresa num traçado e num empreendimento que seja sustentável. Sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico, né? Então, eu lembro nas primeiras reuniões, eles falam assim, não, porque tem isso aqui, a gente tira. Não, tem um processo erosivo, e aí a gente esconde. Eu trouxe sugestões que eram totalmente contrárias a essa indicação deles, sabe? E foi muito bem recebido por eles, e agora, com base nisso, eles estão fazendo um outro produto que é muito importante nesse tipo de empreendimento, de projeto, que é a análise de mercado. E né? você Pesquisa mesma recomendou Eu recomendei que fosse feita. Eles não tinham o hábito de contratar, mas eu falei que o meu produto é fundamental, sim, mas ele, sem a análise de mercado, ele não conseguiria dar as diretrizes totais para o desenvolvimento dos diversos produtos, porque essa é uma área que vai ser desenvolvida em 10, 15 anos, não é o produto, não é uma área para um produto só, né? Então, eles estão em elaboração e depois eu vou sentar e rever com eles. É o que você disse, você acompanha, não eu só me entrega. Eu me envolvo. E aí, Vivi, vou até contar uma anedota para os colegas, que a gente, assim, você tem que seguir seu feeling. Eu tive uma encomenda de um loteamento, de um condomínio. Era, na verdade, parte aberta, parte fechada. E aí, cheguei na empresa, fui contratada. E aí, eles falam assim, eu quero isso. Que é o métier deles, eles estavam acostumados a fazer aquilo. E aí, ok, é um contrato. Fiz o que eles me pediram. Desde o início eu estava incomodada. Aí, marquei, fiz tudo bonitinho, a apresentação, marquei a reunião de apresentação e ia com aquela incômodo. Falei, mas não dei conta. Sentei no dia anterior, peguei um papel manteiga, quem é velho sabe disso que é. Peguei um papel manteiga, fui na área e pus o meu sentimento ali. O que eu enxergava para a área. Fui para a reunião no dia seguinte. Com as duas propostas? Essa era a quarta, porque da encomenda
do formato que eles pediram, existiam possibilidades, então eu fiz dentro do formato. Então fui com o PowerPoint bonitinho dessas e meu manteiguinho enrolado aqui debaixo do braço. Apresentei e tal, a diretoria discutiu e tal, eu falei, olha, vocês me fizeram uma encomenda, eu fiz, mas eu vou mostrar para vocês no que eu acredito. Abri minha manteiga, eu desenhei à mão, coloridinho, do jeito que eu gosto de fazer, que é hábito meu, eu apresento muita coisa à mão, tem todos os softwares possíveis, trabalho com georreferenciamento, geoprocessamento, tem software BIM, mas o croquis, a criatividade está ali na mão. Adivinha qual que foi o empreendimento que ficou? A última sugestão. Claro. Então, assim, é para isso que a gente é contratado, né? Para sermos criativos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre até onde vai o Masterplan e entrou essa pesquisa de mercado, nesse caso lá do Matopiba. Em específico do Matopiba, a pesquisa de mercado está sendo elaborada. Às vezes, as coisas acontecem concomitantemente, mas normalmente, para você provocar uma pesquisa, é importante você fazer um estudo prévio e testar os produtos e as soluções que você apontou. Porque é muito palpável, você assim, você gosta disso, você gosta daquilo. Quando você sugere, mostra algumas ilustrações, a pessoa consegue perceber melhor aquele produto, e aí o pesquisador tem mais sucesso na pesquisa, né? É claro, tem pesquisas que são só quantitativas e tem as pesquisas qualitativas que são as melhores. Porque as qualitativas, elas perguntam diretamente para a pessoa, perguntam para os formadores de opinião, entendidos daquela região, né, sobre uma opção X, uma opção Y, e aí ela vem com o resultado e você afina com o Masterplan. Às vezes você revê o Masterplan, diminui um empreendimento, aumenta outro, aumenta um produto, aumenta a área, diminui a área. Então, assim, as coisas são... elas se articulam e se complementam. E aí depois você ainda tem a viabilidade econômica, viabilidade financeira daquele... Eles usam muito essa expressão, roda a viabilidade, né? Para ver como é que o desempenho daquele produto ao longo dos anos para reembolsar os sócios, né? Ter uma estimativa de velocidade de venda, é mais ou menos isso. Vamos falar um pouquinho também sobre o Minha Casa Minha Vida? Vivian, eu atuei bastante no Minha Casa Minha Vida, em especial na sua primeira versão, né? O Minha Casa Minha Vida 1, e uma atuação muito forte no Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é para aquela faixa da população em que nós tínhamos 100% de subsídio. Renda mais baixa. Renda mais baixa. Se não me falha a memória, porque isso tem alguns anos, né, eram até 1.600, depois subiu para até 1.800 reais de renda familiar, tá? Esse programa, e até hoje ele continua com o mesmo formato, nesse ressurgimento do Minha Casa Minha Vida, ele trabalha tanto com entidades quanto com as empresas. As entidades são as associações de moradores, de associações habitacionais, os movimentos sociais. E as empresas, aquelas que têm foco na produção de habitação. Eu gosto de repetir que o programa Minha Casa Minha Vida, ele não foi exatamente um programa habitacional. Ele foi um programa econômico com respaldo ancorado na produção de habitação. Porque ele queria movimentar a economia. E a cadeia da construção civil movimenta a economia de ponta a ponta. Ela movimenta o pedreiro que está no bairro, a indústria fornecedora de material. Então, é um programa, realmente é uma cadeia do setor produtivo muito importante para o país. E nessa época você produziu muito? Produzi muito, e foi muito gratificante trabalhar diretamente com as famílias, junto das entidades, diferente das construtoras. Quando você faz para as entidades, a gente
conhece as famílias que irão morar naquele empreendimento. Então, eu participei de várias reuniões, e aí eu brinco, você tem, ok, eu seria remunerada, né, ao final do processo, mas você não tem como não se dedicar a se envolver com a causa, porque as reuniões, elas só acontecem depois das 6 horas da tarde e aos fins de semana. Mas é muito gratificante, sabe? É muito gratificante quando o empreendimento fica pronto e você vê a felicidade estampada no rosto daquelas pessoas, porque elas moram. A questão do déficit habitacional no país é muito séria. Você tem déficit habitacional por falta de moradia, você tem déficit habitacional por moradia precária. Moradia precária, ônus excessivo com aluguel. Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga 600, 700 reais de aluguel? E as outras demandas da família dela, né? Então, é um programa fundamental para garantir cidadania às pessoas. E aí tem uma coisa, um recorte para o poder público, para todos os órgãos envolvidos. A habitação de interesse social só se faz se todos se derem as mãos. Porque o dinheiro é muito pequeno frente à demanda. Então, o município tem que ajudar, o Estado tem que ajudar, a concessionária tem que ajudar, a entidade tem que fazer a parte dela e os profissionais têm que se envolver. Mas é uma questão fundamental para o desenvolvimento do país, a habitação de interesse social em específico. E o Minha Casa Minha Vida depois virou Casa Verde Amarela, agora voltou Minha Casa Minha Vida. Como é que está hoje esse mercado? Tem havido uma elevação na demanda ou está mais parado? Assim, ele mudou um pouco o formato no sentido de que a divulgação, né, a publicação de editais para credenciamento, e aí os projetos são apresentados, depois se abre para uma fase de apresentação de documentação. Isso funciona tanto para as empresas quanto para as entidades. As entidades têm mais coisas a apresentar, porque elas têm que se cadastrar lá no Ministério do Desenvolvimento Social, tem outras etapas a cumprir. Os primeiros editais contemplaram aqueles processos, aqueles projetos que ficaram parados, porque a gente teve isso, né? Lá do Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, nem todo mundo conseguiu finalizar a obra. Então, existe uma pressão social, as famílias estão esperando. Então, esse primeiro momento foi para a prioridade foi para a contratação dessas obras paradas. Mas a gente está com editais abertos para novos projetos, sim. Isso vai acontecer ao longo dos anos, porque de fato, demanda essa ajuda, esse envolvimento do coletivo. O poder público tem que flexibilizar a legislação, tem que oferecer recurso. A verba é restrita? A verba é muito restrita. Ela em si não é suficiente para dar conta de tudo. Por isso que você precisa das parcerias. E aí isso limita muito também a edificação em si. Eu tenho como premissa tentar investir o máximo nas áreas coletivas. A habitação tem tudo que precisa ser feito, mas eu dou uma ênfase especial nas áreas coletivas. Por exemplo? Nas quadras, a presença das quadras de esporte, a presença do salão de eventos, que vai servir para as assembleias, para as audiências, para o espaço comum. Porque na casa, as pessoas vão fazendo as melhorias com o passar dos anos, né? Cada um na sua casa. Mas é muito difícil você depois juntar dinheiro de todos para fazer uma piscina, para construir uma quadra. O montante é muito, muito maior de investimento. Por isso, eu nas minhas implantações sempre tem essa valorização. E outra, você repete, né? Eu gosto que as pessoas se encontrem. Uhum. Eu projeto para que elas se encontrem, para que elas convivam, se desenvolvam como comunidade. Então, nos Minha Casa Minha Vida, tem horta, gente. Eu fiz horta neles, né? Espaço para coleta seletiva. Então, tá lá, presente nos projetos. E tem projetos assim em andamento no seu escritório agora? Hoje eu estou com um em Goiânia. A gente está lá articulando com a prefeitura para a gente conseguir encaixar no terreno
a demanda que a gente tem de famílias. Isso é sempre assim, é uma questão difícil, porque, como eu falei, o recurso é pequeno, terra urbana é uma coisa cara, né? Então, a gente precisa adensar significa por mais pessoas lá, né? Para viabilizar financeiramente frente ao recurso que tem disponível. Tem alguns executados aqui na região metropolitana. Eu tenho o Residencial Oliveira, são 428 unidades. As famílias estão lá todas felizes. E ele é uma parte que eu acho que a aprovação desse Minha Casa Minha Vida, anos atrás, motivou uma modificação da legislação da Prefeitura de Goiânia. O que mudou? Por exemplo, hoje a gente tem uma flexibilização. Lá atrás, eu tinha exigência, num terreno difícil para eu implantar tantas famílias, né, porque a gente precisa viabilizar economicamente, uma exigência de pôr 20% a mais de vagas de estacionamento. Vê se tem lógica uma coisa dessa. Eu estava tirando espaço de lazer, espaço de habitação, para pôr vaga de carro, numa habitação de interesse social. Hoje, na legislação nova de habitação de interesse social, as colegas, né, a equipe técnica da prefeitura percebeu que isso não era aderente à política de habitação. Então, essa exigência não só não existe mais, como a possibilidade de redução de vagas de estacionamento com forma de veículo e a substituição por vaga de moto, que é bem coerente com a habitação de interesse social na nossa dinâmica metropolitana aqui, né? Então, é bacana você ver que há sensibilidade também por parte do poder público, né, para essa demanda. Tem que ter sensibilidade. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho também sobre o desafio dos projetos de viabilidade urbanística? Ele está associado ao Masterplan. Ele é uma coisa, porque você só sabe se aquele terreno é viável ou não quando você se debruça pela legislação, entende a característica daquele terreno, porque tem questões topográficas, questões ambientais, e aí ele está associado diretamente com o Masterplan. Você fez um projeto para que depois a Caixa Econômica pudesse aprovar. A importância dos bons profissionais envolvidos, né? Lá, nesse primeiro momento, do Minha Casa Minha Vida, para as entidades que não têm dinheiro, há uma antecipação, o primeiro desembolso é para pagar o terreno. Uhum. Só que a gente não tem projetos desenvolvidos, né, aprovados, licenciamento ambiental, nada disso. Então, é função, no caso minha, do arquiteto urbanista, fazer uma checagem de toda a legislação que impactaria naquele terreno, fazer um estudo de massa, uma implantação, ver quantas unidades, quais as restrições, quais doações que têm que ser feitas, quais a infraestrutura que será necessária. Eu fazia isso, montava um laudo e falava assim, Caixa Econômica, está aqui, pode pagar o terreno, porque vão dar tantas unidades habitacionais. Numa dessas, Vivian, a entidade contratou um agrimensor, não sei onde ele formou, deve ser lá. Ok, eu fiz isso, a Caixa pagou o terreno. A hora que eu fui fazer o projeto legal, né, para aprovar as arquiteturas, voltei ao terreno, e estava assim um estranhamento. Aí eu falei assim, vamos atualizar o levantamento topográfico? Estava tudo diferente. O córrego mudou de lugar, gente. Quem dá conta de um negócio desse? Né? E aí a legislação, a faixa de APP muda, aí as restrições mudam, aí enfim, foi um samba. Como é que você fez? Infelizmente, tive que usar soluções que eu não gosto. Eu não gosto de usar rimo, eu prefiro taludamento, mas enfim, me virei e fiz as unidades estarem lá dentro. Aí eu tive que suprimir lazer. Mas foi horrível. Foi horrível. Mas as famílias, eu acho, inclusive esse empreendimento está num desses contratos
que serão resgatados agora nesse novo Minha Casa Minha Vida. Janaína, o seu caminho, como o de muitos profissionais da arquitetura, foi de um começo como generalista, experimentando várias coisas até definir o seu rumo, a sua direção. Você considera que isso é importante, esse momento de diversificar, de ter contato com diferentes projetos até se decidir por um caminho? Vivian, é assim, eu acho que cada profissional trilha um caminho. Nesse aspecto de ter contato com diversas especialidades, diversos tipos de projeto, eu ressalto a importância do estágio. Porque lá você vai ter, sem responsabilidade no sentido de que você não está assinando, né? Você está sendo conduzido, orientado por outro profissional, você visitar essas diversas instâncias. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não gosto disso. Não gosto porque nunca experimentou, né? Ao ter contato, se desenvolve uma sensibilidade, você pode perceber uma vocação que você não tinha reconhecido em você. O escritório, sim, é um escritório generalista, lá no meu começo com a Mariana, eu fui estagiária da Mariana, né? Parceira de vida, mas existe também muito vínculo com a minha atuação no poder público. Porque, como servidora, e aí muito curiosa, assim, claro, eu sempre tive eu pessoalmente, uma vocação para o urbano nítida, sabe? Então, o contato com as políticas públicas, com os parcelamentos, com as políticas de interesse social, com a assistência técnica de interesse social, e aí por isso também estudo tanta legislação e por isso consigo falar com autoridade sobre o assunto, acabou que uma coisa influenciou a outra, né? E lá com a Mari, né, as casas, a gente tem ela tem muita sensibilidade para casa, a gente tem muita admiração pelo Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto venerado, né, antigo, né, já falecido, claro, mas é uma referência. E isso estava presente nas nossas arquiteturas, né? E eu continuo ainda atuando com as arquiteturas, né? Não deixei de fazer. Mas eu acho que a experimentação, se eu pudesse dar uma dica, é a experimentação no estágio. E para quem quer investir no planejamento urbanístico, tem como se especializar nessa área? Vamos lá, a gente tem, em especial, mestrados na área de planejamento e tem alguns cursos de especialização que oferecem essa disciplina, né, essa especialização em planejamento urbano e também em produtos vinculados ao planejamento urbano, como estudo de impacto de trânsito, estudo de impacto de vizinhança. Claro, eu acho que também, quem é curioso sobre o assunto, quem se interessa, deve participar das revisões de plano diretor, das audiências públicas, que você vai tomando intimidade com esses assuntos, e aí realmente estudar e se dedicar, mas a gente tem essas possibilidades, os mestrados e os cursos de especialização. Você faz também projetos, eventualmente projetos comerciais, residenciais, bibliotecas infantis, então, sim. como a do Oscar Niemeyer. Esse assim, os projetos de arquitetura estão sempre presentes, né? Dos mais diversos, né? A gente atende, vamos lá, posto de gasolina, galpão, todo arquiteto faz casa, né? Assim, e aí tem esse caso muito especial das bibliotecas infantis, que vem de uma parceria com uma super especialista em educação infantil e literatura infantil. Ela faz parte do conselho que faz a seleção dos melhores livros infantis todo ano, que é a professora Graça, da Universidade Federal. A gente trabalhou primeiramente na rede municipal de Goiânia, criando as salas de leitura. E aí esse projeto foi premiado, né? E depois a gente foi, via UFG, convidadas, né? Uma parceria da FUNAP. A FUNAP é a fundação que faz os convênios da UFG.
para implantar a biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer. É claro que a biblioteca, o espaço físico, o desenho, é o primeiro convite para a criança querer estar naquele espaço. Mas a estrela é o livro, é o acervo que está lá. Mas deixar a criança confortável, provocá-la para ir pegar o livro, né? Para se deitar, para brincar. Então a gente fez a biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ela não foi totalmente implantada, foi só implantada infantil. Tinha outros mais 2 andares de biblioteca. E agora, a gente vai ser inaugurada agora em outubro, a biblioteca da ADUF, Biblioteca Infantil da ADUF, que é da Associação dos Docentes, né, da UFG, ali na Vila Nova. Ficou fofíssima. É linda, é um prazer mesmo, que fica tão bonitinha, tão encantador. E aí tem as particularidades, né? A gente projetou, é uma característica, assim, a gente gosta de ter o cantinho da contação de histórias. Então, normalmente a gente faz um palquinho, alguma coisa assim. Os livros infantis, eles não têm lombada, sabe? Então, as estantes, os lugares de exposição... Tem que dar para ver a capa. Tem que dar ver a capa. E aí, um super trabalho dos bibliotecários, né? Biblioteconomistas, para fazer etiquetagem disso, né? Tem que ser livreiro, né? Tem que ser livreiro, tem que ler, tem que consumir aquilo para poder ofertar para a criança. Então, a gente tem as mesas para trabalho. E livro infantil, ele tem que ser manuseado. Rasgou, conserta, né? A questão é a criança se familiarizar com o livro, né? Se encantar. E aí ela leva isso para a vida inteira. E você também se encanta, porque Adoro. Me parece que esses projetos têm algo assim de muito afetivo para você. É muito bom, é muito bom. É muito gostoso de fazer. E o nosso papo também foi muito bom, mas nosso tempo está terminando. Você tem uma mensagem final para deixar para os colegas, arquitetos e arquitetas que acompanharam o Fala Cal? Olha, Vivian, eu acho que assim, você tem que gostar do que você faz, né? Porque gostando do que você faz, você enfrenta os desafios, você se especializa, você estuda, né? Às vezes você tem curso, às vezes você tem que se debruçar na leitura. E a gente tem que sempre valorizar o nosso papel dentro dos processos. Nós somos fundamentais, nós temos que ser bem remunerados para isso e nós temos que fazer entregas compatíveis com a nossa responsabilidade. Eu acho que é isso. Janaína de Holanda, muito obrigada. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada, Vivian. Bom, e obrigada a você, ouvinte, que acompanhou o Fala Cal, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Nesta primeira temporada, nós estamos conversando com representantes de escritórios goianos. Eles compartilham um pouco da sua experiência na gestão desses escritórios e no desenvolvimento de projetos. Fique bem informado. O nosso site é o calgo.gov.br, o nosso perfil no Instagram é o @calgoiás e mantenha o seu e-mail atualizado no Cical. Assim você recebe a nossa newsletter Perspectiva. Este episódio está disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, no nosso canal CalGO Oficial. Segue a gente lá, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.